Olá pessoal, como vai? Estamos aqui para comentar a prova da SPM, julho de 2009 e, oxa, finalmente a história deu uma melhoradinha, porque as duas últimas provas foram feias, ridículas, péssimas, década de 50, horrorosas. Essa prova melhorou, vocês repararam que foi equilibrada, caiu uma de idade antiga, uma de idade média, uma de idade moderna, uma de América e uma de contemporânea. Mas aí você abriu a prova, a primeira questão, Grécia, você falou, nossa, vou estraçalhar. Você leu, entrou em desespero, não conseguia nem, não sabia nem o que estava acontecendo. Calma, pulamos essa, voltamos já já. Segunda, caiu um texto que o sujeito perguntava, no final das contas, o seguinte: o feudalismo foi formado por uma mistura de bárbaros germânicos que chegaram com romanos que estavam lá. E ele te fez uma pergunta: qual era das alternativas a única que era uma instituição bárbara, germânica? E isso aí a gente falou um montão de vezes na aula, que era o comitatus, que era aquela fidelidade absoluta que o guerreiro tinha que ter para o chefe militar. Só que em troca eu te dou a fidelidade, em troca você vai me dar os benefícios que eram as terras. E é isso aí, gente, que deu a relação de suzerania e vassalagem do feudalismo. Então, na 2, alternativa E, fácil, fácil, tranquila, você não podia ter errado essa. Terceira, caiu uma de renascimento de um sujeito que nós comentamos em sala, Galileu Galilei, aquele que foi para a fogueira. Na hora de ser queimado, o padre chegou com a tocha e falou: e aí, você retira o que você falou? Ele falou: claro que eu retiro. Imagina, eu devia estar surtando. Nossa, nada disso. E, muito inteligente, ele foi solto. O que o Galileu fez? Gente, ele pegou as teses do Copérnico, que era a do heliocentrismo, e ele conseguiu provar. Isso a gente sempre fala em aula. O mérito do Galileu é que ele inventou a luneta, esse aparelho maravilhoso que você vê os astros, você vê tudo que você quiser. E com a luneta ele conseguiu provar a teoria do heliocentrismo, que bateu de frente com a igreja, que era a teoria do geocentrismo, onde a igreja era o centro da Terra, o Papa era o centro da igreja, então o Papa era o centro do universo. Por isso que o Galileu Galilei foi para a fogueira, porque ele estava questionando a ordem de poderes da época. Mas a questão tinha várias dicas. O sujeito nasceu em Pisa, mudou o mundo, descobriu os dias, as horas, anos e meses, mas a principal palavra era luneta. Então, o cientista renascentista que eles querem como se fala mesmo? Que ele se recorria aqui, era o Galileu Galilei. Depois caiu uma de Estados Unidos, Guerra de Secessão. Falamos 1 milhão de vezes, Guerra de Secessão, separação. Quem é que queria se separar de quem? Era o Sul que queria se separar do Norte. Porque pelos sulistas até hoje eles eram escravistas. Mas aí ganhou um candidato do Norte, o Lincoln, e quando o Norte vence e propõe, faz o final da escravidão, era tudo que os sulistas não queriam. Então qual o motivo da guerra? Gente, o motivo era óbvio. O Sul quer manter a escravidão e o Norte quer aboli-la, porque o Norte tem indústrias e precisa de mercado consumidor. Então, desculpa, essa era fácil, muito fácil. Alternativa C de casa, tranquilona. Então você já acertou 3. A 2, que é a do Comitatus, a do Galileu Galilei, a da Guerra de Secessão. E a última, de atualidades ou idade contemporânea, eu nem lembro do Ayatollah Khomeini. Eu era criança, não lembro disso. 1979, devia ter uns 2 anos, não lembro disso. Mas, na verdade, o Ayatollah Khomeini estava em Paris e ele comandou uma revolução fundamentalista, islâmica, xiita, e derrubou o governo do Shah Reza Pahlavi, que era não só apoiado pelos americanos, mas era também testa de ferro dos americanos no Oriente. E, na verdade, eu não falei muito de Guerra Fria, eu mesmo não falei, mas eu sei que na revisão, o teu professor de atualidades, sabe aquele que é um nerd e de repente um segundo vira um rap, um cantor de rap, o cara é muito louco, o tal de Alex, isso, esse aí. Esse eu sei que ele falou com vocês exatamente desse assunto que nós conversamos, então acho que você não teve nenhuma dificuldade em fazer essa questão, a Revolução Islâmica comandada pela Ayatollah Khomeini. Bom, professor, e o da Grécia? Gente, o que caiu de Grécia? Na verdade, não foi história grega. Caiu uma matéria que está chegando agora, via influência do Enem, que é filosofia.
e ele perguntava sobre os estoicos. A escola estoica foi fundada no século IV para o século III por um homem chamado Zenon e era para contrapor ao epicurismo. Ô, professor, para, não estou entendendo nada, que história é essa? Epicurismo era de Epicuro, sexo, drogas e rock and roll. Esse era o negócio do cara. A felicidade está no sexo, drogas e rock and roll. E o estoicismo é o contrário, é resignação ao fatal, ao fatalismo. A vida é boa, é ruim. E você é um cara estoico, você é um cara que come pouco, não bebe, não fuma, muito menos em ambientes fechados. E você é um cara todo politicamente correto. Deve ser duro ser estoico, chato, insuportável. Na verdade, você é um mala, mas o problema é teu. Então, na verdade, gente, a questão era de filosofia, estoicismo, é o sujeito ser um resignado com o que a vida traz. E o epicurismo é o contrário, é a busca do prazer da vida carnal, todos os sentidos. Era da cultura helenística e isso, infelizmente, não era bem de Grécia, era de filosofia. Quem tinha um pouco de cultura geral, leu um pouco mais em casa, começou com os pais, ótimo, acertou. Errou, relaxa, todo mundo errou. Nessa aí, acho que 99% dos alunos chutaram. E de resto, uma ótima estadia na SPM. Qualquer dia a gente se encontra lá para tomar uma cerveja. E Deus esteja com todos vocês. Um abraço grande. Tchau, tchau.